Nesta aula, veremos o que é um multímetro, suas funções e utilidades. Vamos começar. Os instrumentos de medição são classificados de acordo com as grandezas que eles podem medir. Nas aferições elétricas e eletrônicas, existem vários instrumentos que são utilizados de acordo com os parâmetros que devem ser analisados. Por exemplo, quando precisamos medir uma tensão elétrica, utilizamos um voltímetro. Para medir uma corrente, um amperímetro. Para medir a capacitância, utilizamos um capacímetro e assim por diante. Cada instrumento de medição possui a sua finalidade para medir certos parâmetros. Porém, quando trabalhamos com um multímetro, estamos tendo acesso a um instrumento que possui diversas grandezas elétricas e, por meio dele, podemos fazer diversas medições. Os instrumentos de medição podem classificar-se como reais ou virtuais, de acordo com as suas especificações. Os instrumentos de medição reais são os instrumentos físicos, utilizados por técnicos e engenheiros, que incorporam em um só aparelho todos os blocos da cadeia de instrumentação e controle necessários ao seu funcionamento. Já os instrumentos virtuais englobam alguns ou todos os blocos da cadeia de instrumentação e controle em um computador. Eles são também chamados de sistemas de aquisição de dados baseados em computador. O multímetro, seja ele real ou virtual, é útil para medir grandezas básicas como corrente, tensão e resistência, sendo possível detectar defeitos de um equipamento ou de componentes danificados. Os multímetros analógicos e digitais possuem escalas de medições que devem ser ajustadas de acordo com o que mediremos. Para utilizar um multímetro é necessário alguns conhecimentos básicos, mesmo que estejamos utilizando um multímetro digital. Alguns valores devem ser interpretados, assim podemos saber se um componente está em perfeitas condições, se está danificado ou mesmo funcionando de forma intermitente. As escalas devem ser ajustadas de acordo com o componente ou grandeza que devemos medir. Para cada componente a ser analisado, utilizamos uma escala apropriada, obtendo o resultado no visor do aparelho. Esses assuntos serão tratados mais adiante nas próximas aulas, onde veremos com detalhes a utilização do multímetro. E assim damos por concluída esta aula, onde aprendemos que um multímetro é um aparelho capaz de medir grandezas como correntes, tensão, resistência, entre outras, sendo capaz de detectar defeitos em componentes e aparelhos.